A paz do Senhor, estando aqui mais uma vez, né, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, né. Hoje, esses dias, não sei se foi ontem ou hoje que eu estava orando, né, agradecendo a Deus, né, porque às vezes nós não agradecemos a Deus, né, por tantos livramentos, por tantas coisas, né, por Ele ter nos defendido, né. E nós temos que agradecer, né, a Deus pelo que Ele tem feito, né, e as pessoas também, né, que tem, a gente vê tantas pessoas com boa vontade, né, e isso é bom demais, né. Mas não quero me estender muito, né, eu vou entrar aqui em alguns assuntos. Como eu falei, eu não prego, eu trago mensagem, né? A mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Como eu sempre falo, que assim, antes de eu trazer a palavra, o Senhor, dias antes, né? O Senhor já começa a falar comigo sobre trazer a mensagem, né? E quando eu trouxe a outra mensagem, né? A última mensagem, no mesmo dia, no dia seguinte, o Senhor já falou para mim, né? Você vai trazer uma outra mensagem, né? Só que é aquela história, né? Eu fico ansiosa, né? Para saber qual é, né, o principal tema, o motivo, né? O que o Senhor vai falar, né? E aí, assim, conforme os dias vão passando, algumas coisas vão acontecendo e ele vai me mostrando, né? E assim, e o bom mesmo é que Deus está no controle da nossa vida, né? E às vezes eu acabo não é me afastando, né? A verdade, eu não estou totalmente, né, em alguns ambientes, mas eu fico observando, né, alguns movimentos, algumas coisas, né, algumas coisas que vão acontecendo. Eu vou observando, né? E às vezes eu não falo porque tem coisas que não adianta. Não adianta você querer ficar falando o tempo todo, não adianta. Tem hora que você tem que deixar as coisas aparecer, depois elas mesmas desaparecem, né? As coisas acontecem, depois elas mesmas, né, tomam o rumo que tem que tomar. Então, que a verdade, o inimigo ele quer mexer com o nosso psicológico, né? A verdade é essa, ele quer mexer com o nosso psicológico. E se a gente entrar nesse jogo, quem acaba vencendo é eles mesmos, né? E a raiva de Satanás é que por mais que ele tenta mexer com o nosso psicológico, né? O Senhor ele vai nos orientando, né? O Senhor ele vai nos orientando, a gente, né, vai dando sabedoria para a gente saber as atitudes que nós temos que tomar. E muitas das vezes a atitude que nós temos que tomar é não fazer nada. A verdade é essa, né? Já teve um momento da minha vida que eu queria muito falar as coisas, né? Muitos anos atrás, o Senhor falava assim para mim: olha, você vai calar sua boca porque vai chegar o horário, vai chegar a hora de você falar, né? Então, é melhor, né, esperar o tempo que Deus nos permite, né, falando, né? Porque às vezes a gente, mesmo no momento da gente falar, a gente já fala coisa que não é para falar, imagina se a gente ficar o tempo todo, né, abrindo a boca, né? Então dizem que a palavra de Deus diz que até, né, o tolo, quando ele fica calado, ele passa por sábio, né? E a gente sabe que a gente não tem tanta sabedoria, que tem coisa que não é a gente de maneira nenhuma, né? A gente que permite Deus fazer na nossa vida. Porque, sinceramente, tem coisas que eu vejo, alguns tipos de elogio, eu não recebo para mim. Eu não consigo vestir aquilo em mim, não consigo. Eu sei que aquilo não é de mim. A gente fica, a gente lê ou recebe, mas tipo assim, eu passo para Deus, Deus sabe que eu tô falando a verdade, né? Toda a honra e toda a glória para Deus, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu falo assim, Deus sabe que eu tô falando a verdade, né? Então, já entrando na mensagem, né, que eu não sei pregar e também eu não fiz aqui uma pregação. Como eu falei, eu estou trazendo uma mensagem, né? Não vou pegar pedaço da história por história para poder estar trazendo a mensagem aqui, mas eu vou falar de um acordo como vocês podem entender, possam entender, né? E um pedacinho da mensagem que eu vou ler, no versículo que eu vou pegar como base, né? É Neemias que diz assim: os seus inimigos, liderados por Sabalate, enviaram cartas abertas, acusando falsamente de planejar uma rebelião e de tentar se autoproclamar rei de Judá, na tentativa de intimidá-lo e
desacreditar o seu trabalho, né? Na tentativa de intimidar quem? Neemias, né? E com a gente não é diferente, né? Não é. Não é, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Parece que quando assim as coisas, né, o inimigo vai vendo que realmente, né, as coisas estão dando certo, né? Que tudo que o inimigo tentou fazer deu errado, né? E tá dando totalmente ao contrário daquilo que eles planejaram. Parece que eles ficam mais doidos ainda, né? Fica um movimento, uma agonia, então eles vão lançando tudo que pode, eles vão lançando, né? Eles começam, né, a acelerar. E é nesse acelerar é que a gente tem que tomar cuidado, porque é nessa aí que a gente pode acelerar também e a gente perder o ritmo. Ou a gente, né, de alguma forma, fazer coisa que não é para fazer. A verdade é essa, né? Mas entrando na mensagem, né, o que eu vim falar aqui é o seguinte, né? Nós estamos aí, como eu poderia dizer, numa corrida, né? Não sei se eu posso falar assim, ou na tentativa de algo, né? Que não é pra gente, né? A gente poderia falar, mas é pra fulano, é pra Bertano, não é. Não é, né? É algo, né, que é para Deus. E assim, o inimigo, ele igual, assim, muitas pessoas se unem, né? Na parte do inimigo, eles se unem bonito, né? Cada um faz a sua parte, e eu vou falar assim, faz bem feito, porque para mim Satanás ele é bem unido, mas assim, eles se unem para poder em prol de um objetivo, né? Mesmo que eles não se suportam, né? Mas eles estão ali junto, guerreando, né? Para poder alcançar o objetivo que eles querem. Então eu acho assim, no nosso lado não pode ser diferente, né? Porque é bem complicado você ter uma equipe e quando você tem uma equipe, a equipe já é formada para um objetivo. Toda a equipe ela é formada para um objetivo. Se for para um jogo, se for, né, se for numa empresa, se for, né, numa família, cada um forma a sua equipe, sempre é para um objetivo. Então, eu acho assim, então tem que estar todo mundo focado naquele objetivo, né? E tem que acreditar naquele objetivo. E se a gente, por exemplo, por exemplo, numa corrida, né? Quando tem alguém apoiando como eu poderia dizer? Por exemplo, quando tem um jogador, né? Eu vou falar um ciclista, né? Um ciclista. Então, ele tem ali, né, uma equipe, né, para dar suporte a ele. Eu imagino assim, não estou falando que mas eu imagino assim, tem um empresário. Então, ele tem um empresário, ele tem pessoas que acreditam nele, é família, um monte de pessoas que acreditam nele e torcem por ele. Mas por quê? Porque acredita. Essa é a verdade. Né? Ninguém pode estar numa equipe ou, né, torcer por alguém ou de alguma forma patrocinar alguém, né, se não acredita de maneira nenhuma, né? A gente só faz isso quando a gente acredita, porque quando a gente não acredita, a gente não faz parte daquele grupo ou daquela equipe, a gente não patrocina ninguém, né? A gente não torce por ninguém, a gente só faz isso quando a gente acredita. E tem que ser assim, porque imagina você está em um grupo que você vê que não, parece que não está torcendo. As palavras não batem com aquilo que a pessoa diz que está representando ali. Não bate. A verdade é essa, não bate. Então, aí você fala assim, não, mas pô, se você está exagerando. Não, e eu quero falar da forma mais doce, o que eu vou falar, as coisas que eu vou falar aqui, não é para prejudicar ninguém, não é para agredir ninguém, não é. É só um alerta, porque esse alerta é para mim também. Porque se eu não agir de acordo como se deve agir, vai dar problema, né? Se eu não agir de acordo, nem eu chego lá. Então, assim, é complicado falar assim, não, eu faço parte da equipe, mas o meu comportamento é outro, né? Eu tô falando isso aqui porque, para mim, Deus me deu essa autoridade para falar, entendeu? Porque
por exemplo, outro dia eu estava prestando atenção em algo, né, que eu comecei a ouvir. Nem sempre eu termino, mas não, quando eu não termino, às vezes não é nada não, é porque às vezes eu paro e me ouvir depois, mas tem hora que você tem que parar, né? E aí eu ouvi algo, né, que aquilo ali, assim, foi Deus que isso me sustentou, né? Porque eu estava com uma pessoa acamada, né, uma pessoa acamada, não estou falando para agredir, não estou falando para acusar ninguém, porque todo mundo comete erros, né? Mas tem erros que a gente tem que acender uma luz vermelha e nós temos também que, eu estou falando, não é a gente que ouviu, é a pessoa que falou, né? Acender uma luz vermelha, porque se amanhã ou depois, né, acontecer algo, a pessoa, ela mesma poder entender, poxa, realmente, eu não participei porque realmente eu errei, a pessoa teve razão. Aí por que eu falo? Como eu falei assim, eu estava com uma pessoa acamada, a pessoa estava doente entre a vida e a morte, a verdade foi essa. E eu não sei por que é o motivo, né? Que até porque eu acho essa pessoa bem calada, eu tinha uma outra visão dessa pessoa, sinceramente, mas a partir daquele momento minha visão mudou, né? E eu não estou guardando mágoa, Deus não deixa eu guardar mágoa, Ele fala quando eu estou com mágoa, até sem eu saber, Ele me fala, né? E quando eu falo eu vou tomar algumas atitudes, ele me orienta o que eu devo ou não fazer, né? Mas a verdade é o seguinte, né? Eu estava com uma pessoa acamada, bem ruim, entre a vida e a morte, em cima da cama, e eu do nada eu ouvi aquela pessoa falando, né? Eu vou falar, não é para a pessoa colocar nada na cabeça, que até então não tem nada mudado, né? A pessoa falou assim, olha, muitas das vezes você está pagando, ou você está colhendo o que você está plantando. Mas ela falou de uma forma e eu não sei porque que ela falou, né? E aí, aquilo bateu feio, porque se você faz parte da equipe, né? Se você está numa equipe e é um jogo, é complicado você ouvir isso, né, de uma pessoa que faz parte da equipe, porque uma palavra dessa, ela derruba qualquer pessoa, principalmente quando ela está passando por um momento difícil. Não foi agora, foi um tempo atrás, mas estava passando por um momento bem complicado, né? Porque uma coisa é as redes sociais, né? Todo mundo vê, eu posso postar coisa linda. Agora eu estou postando aqui um vídeo maravilhoso, não tem nada a ver comigo, né? A minha realidade aí é outra, mas a gente coloca uma capinha bonitinha, né? Pra até ficar bonitinho, que a gente gosta de coisa bonita, a verdade é essa. Ninguém gosta de coisa feia. Então, eu me vi naquela situação e a pessoa, do nada, a pessoa apareceu, não sei o que aconteceu, o que Satanás botou, falou na cabeça dela, e a pessoa apareceu do nada. Eu não sei se aquela mensagem foi para mim, mas a verdade foi essa, né? Foi num momento bem complicado, Deus me livrou, né, do vale da sombra da morte, mas a verdade foi essa, a palavra foi bem forte, né? Bem forte, bateu, e aí eu conversando com Deus, né? Tive que conversar bastante, né, com Deus, porque para mim foi bem complicado. E por que eu falo? As palavras da gente, por exemplo, eu tô aqui sempre falando alguma coisa, mas eu já percebi que eu também já magoei pessoas, né? E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Eu já vi como é que eu descobri que a minha palavra tinha peso, né? Eu sou um tipo de pessoa que assim, eu vou descobrindo as coisas aos poucos, porque eu, infelizmente não tem pessoas que falam claramente comigo. Então um dia eu fiz um comentário, né, sobre algo que eu achei caro, eu não desvalorizei nada. E aí eu acho que eu arrumei uma inimizade feia com essa pessoa, porque eu falei que o material dele é feio, mas eu não falei por maldade, falei por falar mesmo. E eu gostei do material, gostava, achava bem, mas pro meu bolso, né, não dava para comprar. E eu falei assim normalmente, né, porque a gente tem o nosso dia a dia, né, infelizmente o que eu falo tem peso, né, e eu não sabia, e aí o negócio ficou feio, né, a pessoa ficou chateada, acabou virando meu inimigo, né? Mas de inimigo, eu não tenho ninguém como meu inimigo, né? Mas infelizmente, então a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala sem querer, tudo bem. Mas quando a gente fala porque quis, né? Ou a gente se sentiu agredido por alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Porque a nossa palavra, ou ela levanta a pessoa, ou ela destrói a pessoa, acaba de jogar a pessoa no buraco, né? Mas graças a Deus, Deus sempre foi a minha fortaleza. Então nem é qualquer palavra que me derruba, né? Entendeu? Então, às vezes a pessoa acha que tem que falar tudo para os outros, cuidado, né? E eu não estou falando isso por causa de mim, não. Eu estou falando porque a pessoa, Deus deu a voz para a pessoa falar. Cuidado com o que você fala.
entendeu? Às vezes você pega pesado, você acha que está no direito, ou então, entendeu? Ore mais a Deus, peça a Deus mais sabedoria para você saber falar com as pessoas. E isso eu estou falando para mim também, porque quando eu falo assim, eu falo para os outros, mas Deus já falou comigo também, né? Para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a gente ou pode levantar ou pode destruir uma pessoa, né? A verdade é essa. Então a gente acha que tem que falar tudo que vem na cabeça e às vezes não tem necessidade de você falar. Tem coisa que não tem necessidade. Fala, pregue a palavra. Quantas vezes eu já vi pessoas reclamando que disse que foi na igreja, chegou lá, a pessoa ficou falando, né? Ficou falando vou dar um exemplo, de quê? Coisa que não tinha nada a ver. Pregue a palavra, pega a palavra da salvação. Ah, mas a gente está numa situação que, como eu poderia dizer, que a gente tem que chegar em algum lugar. Cara, dá as coordenadas, não sei se é assim que eu falo, orienta, pede Deus orientação, porque eu, sinceramente, eu sou mais orientada por Deus, né, do que em outros lugares. Outro dia até achei interessante, uma menina entrou, né, e falou assim, você tá faltando 3 etapas. Até então eu não sabia, né, que tinha tanta etapa assim, mas a gente vai seguindo, fazendo o que pode. Né? Então, às vezes, a gente precisa só de uma orientação, mas o inimigo, ele está aí para colocar distração, e isso aí eu já percebi há um tempão. Ele quer atrasar o tempo todo, então, como ele não consegue de um lado, ele tenta do outro, porque, sinceramente, eu entro e saio de determinados lugares, eu nem sei o que está acontecendo, eu vejo o negócio pegando fogo, porque fez o que aconteceu, e vem um fala, vem outro fala, entendeu? Então, assim, se eu não entender logo de imediato, tem coisa que eu nem procuro entender, porque às vezes eu vou te falar uma coisa. Se a gente entrar muito nessa situação, pelo menos, eu vou ficar com o meu psicológico abalado, e é isso que o inimigo quer. Entendeu? E eu não posso ficar assim porque a gente lidar com pessoas. Como é que eu vou lidar com pessoas com o meu emocional abalado? Não tem como. Eu tenho família, né? Eu tenho uma mãe idosa, eu tenho meus filhos, né? Que de vez em quando lá eles ficam meio perdidos, eu tenho que estar orientando, né? Então eu tenho pessoas para estar orientando. Eu não posso ficar entrando em tudo quanto é fuzuê que o inimigo arruma. Né? Porque, como eu falei, a gente está lidando com pessoas, não é com título, com isso, com aquilo outro. Não, a gente está lidando com pessoas. Então, se eu perder as estribeiras, o negócio não vai ficar bom. Então, eu estou eu estou conseguindo em nome de Jesus, que tem coisa que eu nem entro, eu fico na minha, eu fico tranquilinha, entendeu? Como vocês viram, por exemplo, às vezes você fica ouvindo música aqui, aí vocês levam muito pro lado, né, da música. Minha querida, eu ouço todo tipo de música. Todo tipo de música eu ouço, né? E às vezes a pessoa fica meio confusa, né? O próprio inimigo, entendeu? Mas nem sempre aquela música é a realidade da minha vida, não. Como as redes sociais também não são. Você tá entendendo? Então, como eu falei, tem coisas que eu nem sei. Às vezes eu vou me encontrar com a pessoa, infelizmente a pessoa não, né? Eu vou conversar com a pessoa, mas a pessoa não se aparece propriamente. Então, infelizmente, a gente, né, acaba o inimigo armando algumas coisas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Não tenho nada a ver com isso e eu fico tranquila porque quem me justifica de verdade sou eu. Eu acho que se eu tentar me justificar, eu não vou conseguir. Quem me justifica é Deus. Então é isso, poxa, a gente, né, a gente pergunta, e aí fulano, isso é verdade, né? E aí fulano, poxa, você fez isso, né? Você tá com fulano, você tá com Bertano, né? O ser humano conversa, né? Mas aí não, tudo se baseia no vídeo. Gente, a gente não pode viver assim. Né? Se a gente quer uma mudança, né? Mudança na família, mudança na sociedade, mudança no mundo, a comunicação tem que estar em primeiro lugar. Não existe mudança sem comunicação. Para isso existe reuniões, para isso existe, né, o momento, né, das pessoas estarem conversando, para poder chegar, poder entender, né? Mas não, nós estamos vivendo na era da internet que as pessoas não têm mais uma comunicação clara. Eu, sinceramente, às vezes eu vejo algumas coisas, eu fico perguntando, meu Deus, está falando, tá me aprovando ou está me desaprovando? Está falando alguma coisa para mim que deu positivo ou deu errado? Eu, sinceramente, eu fico perdida, porque eu não fui criada nas redes sociais, né, como todo mundo sabe. Né? E isso não é porque eu sou das antigas, não, porque eu abri meu medo, porque tem gente aí que é mais velho, como outro dia eu vi um negócio, é mais velho que eu, mas ele sabe entrar e sair em qualquer lugar. Porque eu escolhi ficar com a minha família, ficar com Jesus, na moda antiga mesmo, entendeu? Então, foi uma escolha minha, isso aí desde de nova, né?
Desde nova que eu fiz uma escolha, né? Escolha por família, escolha por Jesus. Eu vim fazendo escolhas, né? Eu vim fazendo escolhas. Então, a gente tem que saber tratar um ao outro. A gente não pode viver dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente, não. A gente tem que ter comunicação, a gente tem que conversar, a gente tem que perguntar. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que unir, tem que ter união. Satanás está aí na união deles, né? E a gente tem que ter união, entendeu? A gente tem que ter união. Por quê? É para quê? Para todos nós chegar. Porque se a gente não tiver, nenhum de nós vai chegar, entendeu? Nenhum de nós vai chegar, ou então vai ficar rodando até Deus falar assim, agora chega, né? Então, a gente tem que ter união, tem que saber conversar, tem que saber respeitar, né? Como eu falei, vocês já me viram muitas vezes eu pedindo perdão, porque eu preciso ser perdoado, eu preciso corrigir a minha rota para eu poder chegar onde eu tenho que chegar. E aí, às vezes, você ouve assim, né? Porque tem pessoas que elas já se foram, né? Que, assim, infelizmente, a gente pensa que é uma pessoa, mas não é, né? Inclusive, eu acho até interessante, né? Que eu sou um pouco... as pessoas... Não sei se as pessoas criticam, não. Ou então, não gostam que eu comento, né? Porque, na verdade, eu não posso viver. Tudo que eu faço agride as pessoas, né? Então, eu não posso falar nada bonito, não posso fazer, né? Dependendo do que eu faço, não posso fazer, né? Então, às vezes, você ouve uns comentários que, né? Só que a verdade é essa, eu não vou deixar de falar aquilo que eu acho, né? Porque se as pessoas estão acostumadas a verdade, a destruir a imagem dos outros, mostrando defeito das pessoas, eu não sou assim, não. Eu posso até vacilar de vez em quando, mas vou te falar uma coisa, eu continuo na minha, entendeu? Eu sou um tipo de pessoa que se eu ver alguma coisa bonita, eu vou falar. E eu vou falar, não é a primeira vez que eu arrumo confusão, eu sempre arrumo confusão, porque eu acho as coisas bonitas. Se eu ver uma coisa boa, eu vou falar que é boa. Se é bonito, eu vou falar que é bonito, entendeu? Se tem uma qualidade, eu vou falar, entendeu? Então, eu não adianta querer me calar, porque não vai me calar, não vai. Mesma coisa a pessoa fala, tem medo. Medo de quê? Medo de quê? Eu tô há 4 anos lutando sozinha. Porque uma coisa você tá na rede social, outra coisa você tá vivendo a sua vida normal, dia a dia. Eu tô há 4 anos lutando sozinha, protegendo a minha família, protegendo a minha casa, me protegendo. Eu não tenho, né? Eu não tenho costa quente, eu não tenho padrinho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa igual casa blindada, igual o inimigo falou. Eu quero ver se a sua casa é blindada, tipo aquela dos 3 porquinhos, sei lá quantos porquinhos, né? Não tem minha casa blindada, eu não tenho minha casa blindada, eu nem tenho minhas coisas, eu não tenho, praticamente eu não tenho nada. Eu tenho, a única pessoa que eu tenho aqui é a presença de Deus, entendeu? Então, eu não tenho medo de nada, entendeu? Eu posso ficar preocupada porque eu tenho que fazer o que é certo para poder me proteger. Agora, medo eu não tenho. Eu estou há 4 anos lutando sozinha, só eu e Deus, para proteger toda a minha família. A verdade é essa, né? Então, outra coisa também que às vezes as pessoas falam, se eu fosse você, não é, fi. Já tinha entrado na mensagem, eu vou continuar, né? Não é, assim, você nunca vai ser eu e eu nunca vou ser você, como está o tema aqui, né? Porque Deus não faz cópias, né? Deus não faz cópia de maneira nenhuma. Deus fez você, não vai ter outra pessoa como você. Pode ter parecida, mas não é você, né? Então, às vezes nós podemos pegar uma história para poder se basear naquela história, como eu peguei aqui de Neemias, né? Às vezes a gente pega as histórias assim para poder contar, né? Para poder fazer uma pregação, para a gente poder, de alguma forma, né? Ter base na história que a gente tem que fazer isso da Bíblia, né? Mas, na verdade, por exemplo, Neemias, eu sou eu. A minha história não tem nada a ver com Neemias. A minha história não tem nada a ver com José. José teve a vez dele. É a história de José. A minha história é outra. A história de Ruth é outra. A sua história é a sua história, né? A minha é a minha. Entendeu? Então, a gente não pode... se eu fosse você, eu faria assim. Você, meu amado, não sou eu e eu não sou você. Você tem outra história, você tem outra vida, né? Aí, às vezes, a pessoa perguntando assim, aí já ganhou muito dinheiro? Meu amado, dinheiro não traz felicidade. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, você era uma pessoa feliz hoje. Sabe por que você não é feliz? Eu provo você que você não é feliz? Porque a pessoa que é feliz, ela não tem tempo de estar perturbando a vida de ninguém. A pessoa feliz, uma hora dessa, se ela tiver dinheiro de verdade, ela não vai estar perturbando a vida de ninguém. Ela vai estar num barco,
a vela, ela vai estar, né, passeando em Paris, ela vai estar com a mulher mais linda do mundo do lado, ou o marido mais lindo do mundo do lado, ela vai estar bebendo as coisas mais gostosas do mundo, comendo as comidas mais gostosas do mundo, andando de avião para baixo e para cima, curtindo, né, a vida. Ela não está na vida né, com pessoas, perturbando a cabeça de ninguém. Então, por isso que eu falo que o dinheiro não traz felicidade, porque eu, sinceramente, se eu tivesse dinheiro hoje, meu amado, eu não estaria aqui onde que eu estou. Eu estaria em outro lugar curtindo a vida, né? Tirando uma férias que eu estou esperando há mais de 8 anos. Eu vou falar assim. Há mais de 8 anos que eu estou esperando uma férias. Não é 4 anos, é mais de 8 anos. Né? Eu falo assim. Entendeu? Então, a pessoa que tem dinheiro, isso não quer dizer que ela tem felicidade, não. Eu acho que dependendo da pessoa, a pessoa mais amarga do mundo, porque infelizmente a realidade é que dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda e ajuda muito, como eu falei. Se eu tivesse dinheiro hoje aqui, entendeu? Eu não estaria aqui onde eu estou, eu estaria em outro lugar. Então, são coisas assim que Deus vai permitindo, né, você passar, entendeu? Para você ter algo para falar. Então, Senhor, eu falo que é isso que o Senhor queria que eu falasse, né? Era isso que o Senhor queria que eu falasse. Como eu falei, eu não tenho medo de maneira nenhuma. Todo santo dia aqui é um recadinho, vai morrer. É todo dia. E é verdade. E é verdade. Com certeza, meu filho, eles mandam, o que eles fazem é coisa para a morte mesmo, não é coisa suavezinha, não. Só que Deus já fala, usa o escudo, faz isso, faz aquilo outro, porque hoje o negócio vai ser, né? E tem dia que eu nem me ligo muito, né? Eu oro e deixo para já falo assim, eu já estou usando a minha fé, né? Eu acabo me distraindo porque é todo dia. Todo dia é uma coisa nova, entendeu? Então, é aquela história. Cada pessoa, ela tem uma história de vida. Não existe cópias, né? E não tô falando que a gente não ouve conselho. Eu ouço conselho, eu gosto de ouvir conselho, né? Eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de ouvir as pessoas falando. E Deus sabe se é verdade. Porém, quando um assunto realmente ela faz sentido, né? O assunto faz sentido. Se não fizer, fala, ó, não é para mim, né? E a gente não é que a gente deixa de ser humilde, não é, porque, como eu falei, cada pessoa tem uma história. Se vier falar comigo de moda, eu vou falar com toda sinceridade. Na situação que eu me encontro, né, nós estamos em guerra, como é que eu vou discutir moda? Em nome de Jesus, fala para mim, uma pessoa com fome, ela vai ficar preocupada se ela está vestida bonita ou não? Não vai se preocupar com isso, ela quer comer, né? A pessoa que está em guerra, ela está preocupada, né? Em moda, em isso, aquilo outro. Não, ela quer sair daquela guerra, ela quer, né, vencer para sair. Então, não adianta o inimigo querer distrair a gente com assuntos, porque não vai distrair, né? Inclusive, eu já vou entrando em outro assunto, né, um assunto aqui que para mim é um dos principais, né? Para mim eu peguei como principal, mas de repente não é, né? E eu peço perdão se eu não estou seguindo a sequência ou se alguém não entender, em nome de Jesus me perdoe, né? Porque a gente às vezes não está nessas coisas para poder estar aqui explanando a mensagem como se deveria, né? Mas eu vou começar essa mensagem, eu já comecei, mas eu vou entrar no assunto, o assunto que eu acho para mim principal. O assunto é o seguinte, eu postei há um tempo atrás, e eu sempre acontece comigo, eu postei há um tempo atrás, e eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas eu postei há um tempo atrás uma pregação sobre casais. Nessa pregação, eu comentei o seguinte, eu falei assim, não, porque às vezes, eu nem voltei lá para confirmar a frase direito, mas eu vou falar por cima, eu creio em nome de Jesus que vai ficar mais claro. E eu falei assim, não, que às vezes a pessoa veste uma roupa, é como se fosse para ele, né, pro marido ou para a esposa, e às vezes o marido acha que é para outra pessoa. Só que acontece é o seguinte, o que eu falei, isso não é que eu estou vivendo agora, ou que eu já vivi, né? Eu falei porque eu acredito sim que isso acontece, né? Inclusive eu já vi coisas acontecendo na vida de um casal que eu sinceramente até hoje eu tô bebendo água para poder engolir, porque não dá para engolir, não dá para você entender que aquilo ali é verdade. Porque você se arrumar todinha para uma pessoa e a pessoa não elogiar, você arrumar todinha para a pessoa e a pessoa desmerecer você como se você quisesse, para mim deu a entender que você é melhor do que aquela pessoa, você está se achando melhor do que aquela pessoa, né? Você, como eu poderia dizer,
Você vê que uma esposa ou um esposo sente inveja um do outro. Gente, isso não dá para descer. Não dá para entender uma coisa dessa. Como é que eu tenho um homem maravilhoso do meu lado? O cara é o cara. Eu vou ficar, para que eu vou ficar ao invés desse cara? Eu tenho que sair batendo no peito. Poxa, olha o homem que eu tenho. Né? Olha a mulher que eu tenho. Se eu tenho uma mulher linda e maravilhosa, como é que eu não vou elogiar uma mulher? Né? Em outro dia eu vi uma mulher falando que a mulher... Ah, eu esqueci o tipo de mulher, deixa eu lembrar aqui. Eu não sei se é mulher padrão, mulher modelo, é uma forma que uma mulher estava explicando outro dia, eu não lembro o que foi. Se a pessoa tem uma mulher, né, que chama a atenção de outros homens, né, não por causa né, que ela tá pelada, isso, aquilo outro, mas porque a mulher realmente é uma mulher, né, que chama a atenção, por que que eu vou destruir aquela mulher? E o pior não é que tem homens que ele mata a mulher, né, e depois não quer voltar para a mulher. Não existe isso, né? Porque a verdade é, a mulher que ele matou morreu lá, né? Morreu lá, morreu. E muitas das vezes quando a mulher vai embora, a mulher que ele matou ficou lá e ali ela revive e vai viver a vida dela. E depois ele acha que tem que voltar para conquistar aquela mulher. Não tem como. A mulher que você tinha, você matou, ficou lá atrás. Essa é uma nova mulher e ela vai ter uma nova perspectiva de vida, ela vai ter uma outra mente, ela vai ter uma mente renovada e ela vai correr atrás realmente daquilo que ela, né, que ela merece, né? E viu que o que ela viveu, né, para trás era tudo uma mentira. Então, quando eu comentei aquilo ali, que às vezes a pessoa veste uma roupa para poder, né, pro cônjuge, né, eu não estava falando que isso eu fazia para mostrar para fulano ou para Bertano, não. Entendeu? Eu tô falando desse assunto porque deu a entender, não sei se eu entendi errado, né? Mas até eu, sinceramente, teve coisas que eu falei na pregação que até eu falei, poxa, Jesus, eu não tenho nada a ver com isso, não. E Deus sabe a verdade, Deus é minha testemunha. Entendeu? Porque tem coisas que a gente fala, não é que a gente está vivendo, não. É porque às vezes Deus manda falar. Inclusive, eu falei, como eu já comentei aqui, que depois a própria pessoa falou, né? Que eu estava, né? Quando a pessoa estava conversando, que eu fazia coisas e coisas com os amores, mas, tipo assim, parecia com ele, não. Só que nem com ele eu faço. Quem me conhece de verdade, eu quero desafiar uma pessoa aí que vai em todas as minhas redes sociais, tanto agora como há 10 anos atrás, 20 anos, não sei se tinha 20 anos atrás, e me pega uma foto minha em que eu mostrei qualquer parte do meu corpo. Pode procurar. Porque aí eu vou estar mentindo. Eu nunca postei uma foto minha com decote, pelo menos que eu me lembro, não. Uma foto minha mostrando algo que saía no meu corpo, porque eu não preciso disso. Porque eu já sou perseguida demais, né? Eu acho que eu chamo até atenção demais. Não tô aqui me gabando, eu tô falando que isso é chato. Eu, sinceramente, eu queria ir numa praia, eu queria ir em qualquer lugar sem ninguém me notar, porque é uma coisa que eu mais gosto e eu mais prezo é paz. A verdade é essa, coisa que eu não tenho há muitos anos. Entendeu? Então, eu quero que alguém fale, olha, realmente, nas suas redes sociais eu vi você virando o corpo para mostrar tal coisa, eu vi você fazendo biquinho, eu vi você mostrando decote, eu vi... Não, se vocês forem nas minhas redes sociais, você vai ver, eu tenho foto com a minha família, eu tenho foto só do meu rosto, eu não tenho nada chamando a atenção, porque isso não é meu interesse, nunca tive interesse nisso, nem gosto. A verdade é essa, eu nem gosto de maneira nenhuma. Então ninguém nunca vai falar assim que eu usei tal roupa para poder chamar a atenção de ninguém. Aquilo ali foi uma pregação. Uma pregação para casais, porque infelizmente tem homens que fazem isso sim. Que muitas das vezes acham que a mulher está vestindo roupa para poder chamar a atenção de outros homens, né? Então acaba desrespeitando a mulher ou magoando a mulher, porque às vezes a mulher está toda arrumada ali, às vezes não é para ela, né? Igual uma vez eu ouvi uma mensagem, ou uma pessoa falando, fica aí se arrumando para se mostrar para o marido. Vai se mostrar para quem? A gente se arruma para quem? É para o marido mesmo, minha filha. A gente não pode se arrumar para mostrar para o marido dos outros. A gente tem que se arrumar para mostrar para o marido da gente mesmo, né? Então, assim, ao longo dos anos, né, a gente nota que Satanás ele tenta fazer uma imagem da gente, formar uma pessoa da gente, uma imagem da gente
que na verdade não é, né? Porque, e o melhor disso tudo é que chega um momento que Deus vai lá e desmancha tudo aquilo que o inimigo armou, né? Porque ao longo dos anos o inimigo coloca você é vagabunda, você fez isso, você fez aquilo outro, né? Você faz isso, arma um monte de coisa, monta um monte de mentira para formar uma imagem que você não é. Mas Deus é bom demais, né? Que quem desfaz isso tudo foi o próprio Deus, porque Deus não vai deixar que o Satanás pegue a história que o próprio Deus fez e escreve uma história com a tinta maldita do próprio demônio, né, em cima daquele que Deus já escreveu. Então, por isso que eu falo, não tem cópia e também não adianta você querer reescrever uma história que Deus já escreveu. A verdade é essa. Satanás pode até vir com a sua caneta dele, né, aquela caneta dele suja, para fazer uma outra história que não vai, meu filho. Não vai. Cada pessoa, cada pessoa tem uma personalidade. Você tá entendendo? Eu posso não ter sido perfeita, mas eu falo com toda sinceridade. E Deus sabe que eu estou falando verdade. E se Deus só estiver falando alguma coisa errada, eu peço a Deus que anule tudo que eu estou falando agora. Eu peço a Deus. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Se os meus filhos ser o que eu já fui, eu não estou falando que meus filhos sejam, eu tenho certeza que meus filhos vão ser melhores, né? Ah, mas vão errar? Vão errar, eu errei muito, né? Mas eu falo mesmo, se meus filhos, né, for o que eu já fui, eu posso morrer hoje. Porque eu sei que todos os dias da minha vida eu procurei ser melhor, né? Do que eu já fui. Todos os dias, né? E sempre na presença do Senhor. Então, se meus filhos me puxarem em alguma coisa, me puxar como eu já fui, eu agradeço. Eles podem até olhar para a mamãe e falar assim, mãe, eu não quero ser igual a senhora, não. Mas eu tô falando como desejo meu. Se eles me puxarem em alguma coisa, eu tô feliz demais. Me puxarem, eu tô feliz demais. Mas eu acredito que meus filhos vão ser melhor, né? Que a gente cria filho para ser melhor do que a gente. Então, continuando, como eu falei, eu não falei ali que eu visto roupa assim ou visto roupa assado para poder chamar atenção, que até porque eu não preciso disso, eu já chamo atenção à toa, né? Qualquer coisa que eu faço, eu chamo, até de eu cantar, eu chamo, se eu canto, eu chamo atenção, se eu falo, se eu rio, se eu elogio, se alguém me elogia, qualquer coisa que eu faço já chama atenção, infelizmente, né? Porque eu sinceramente disso não me agrado. Deus sabe que é verdade, né? Como eu falei, se eu pudesse entrar num lugar e ninguém me visse, para mim era a melhor coisa que acontecia, porque a coisa melhor que tem é a pessoa ser anônima. Pelo menos eu penso assim, de repente eu estou errada, né? E como eu falei, a história da roupa, eu falei porque era uma pregação, e é verdade, né? Isso acontece com muita mulher, né? Quantos homens aí que esculacham a mulher, né? Eu já vi homens, né? Que às vezes a mulher se veste, a mulher pensa que a mulher tá com a coisa mais bonita, né? Porque é tipo assim, se você pinta a boca, fala que diz que mulher que pinta a boca ou que passa maquiagem é vagabunda. Se a mulher bota uma roupa, né, assim, não, tá decentezinha, né, ele nem olha para você, porque fala que você tá feia. Se você bota né, dependendo do que você faz, também aquilo ali não tá aprovado. Mas tudo que eles desaprovam em você, ele aprova na mulher fora. A verdade é essa, tem que ser dita, ele aprova na mulher fora. Tanto que aprova como fica. Então, para você não pode. Mas para as outras de fora, né, é o que eles vão aproveitar. A verdade é essa, né? Então, quando eu falei da pregação, naquela pregação que às vezes a mulher bota uma roupa fala que é para o homem, o que aconteceu ali foi sinceramente uma coincidência. Entendeu? Uma coincidência que a pessoa falou isso, né? Porque infelizmente, né, eu já tenho um tempão que eu tô passando por isso e nem todo mundo acredita que eu não tenho nada a ver com essas pessoas, né? Mas eu não preciso ficar provando, porque quem me garante é Deus, né? Quem me justifica é Deus. Então, eu acho que até ele às vezes fica meio desconfiado, até não, né? A gente vê que a pessoa fica, acredita no que tá vendo, né? E aí, vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né? Mas eu vou continuar o que eu estava falando. E com essa história, né? Infelizmente, a gente... Eu fui, tava passando uns vídeos, né? Inclusive, dessa pessoa que eu tô falando.
E aí aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas, é uma tal de ida, uma tal de volta, uma coisa é a outra, né? E eu fico tentando, né? Tentando não, eu fico na minha tranquilidade. Ih, meu Deus, foi, ih, Senhor, aconteceu, ih, não sei o quê. Toda hora uma coisa, né? Inclusive uma pessoa estava falando que todo dia uma coisa. Por isso, por ser todo dia uma coisa, é que eu me faço de doido e tem assunto que eu nem entro. Eu só fico conversando com Deus, porque quem pode resolver é Deus. Então, apareceu um vídeo, eu passando os vídeos dessa, porque parecia ser dessa pessoa, né? Porque, sinceramente, eu não sei, porque são tantos personagens que a gente nem sabe. Então, por isso que o pau come e eu sinceramente, eu saio de perto. E aí, e nessa história, aconteceu alguma coisa lá, nem eu sei direito o que aconteceu, porque, sinceramente, não sei de nada, né? Porque quem fica aí nas internet sabe de tudo. Eu não pesquiso nada, eu sei por cima, né? Porque eu não vou ficar pesquisando, não adianta. Então apareceu um vídeo de um homem falando, né? Que na vida dele aconteceu isso, na vida dele aconteceu aquilo, que a esposa era isso, que a esposa era aquilo. E sinceramente, eu sabe que eu gostei da história? Eu gostei, fiquei olhando. Aí quando eu vi, eu bati o dedo sem querer curtir. Aí eu olhei assim e falei, gente, não vou curtir não. Não vou curtir, mas fiquei meio em dúvida, quase que eu curti. Eu não sei se aquele vídeo, eu não posso, eu não tô falando aqui, eu tô falando por cima, porque como eu falei, eu não sei de nada com certeza, mas eu não sei se aquele aí foi uma crítica, não sei, né? E aí eu fiquei meio assim, mas tem coisa que eu não ligo mesmo, né? Eu deixei pra lá. Mas eu fiquei ligando uma coisa com a outra. Eu falei, gente, será que esse comentário aqui tem a ver com aquilo que foi, né? E aí eu peguei e segui adiante, larguei, vi o vídeo todo, fui embora, mas adiante apareceu uma mensagem, não lembro direito da mensagem, mas a mensagem era mais ou menos isso. Tem muitas pessoas que falam, né, na rede social, que é isso, que é aquilo outro, falam alguma coisa sobre escadas, né, mas nem sempre é isso. Eu não sei se a pessoa falou, a mensagem falou também que não era para se comparar. Eu não sei, só sei que deu a entender sim, que nem tudo na internet é verdade, né? E às vezes a pessoa posa de uma coisa que não é. Eu entendi isso, se eu estiver errado, eu peço perdão, né? Entendeu? Eu entendi isso. Aí eu associei aquela mensagem ali com o vídeo que eu tinha visto atrás, né? E com outro assunto que eu acho que é da pregação, né? Que é da pregação. E aí eu fui ligando uma coisa com a outra, né? Não sei se eu estou errado, eu peço perdão em nome de Deus, que eu não estou para julgar ninguém. Eu estou falando, como eu falei com vocês, eu não sei de muita coisa. Então, eu vou tentando ligar os pontos, ligando os pontos, e às vezes eu fico pedindo a Deus para me esclarecer. Então, aparece essa mensagem que eu falei com vocês, né? Que a pessoa falava assim, não sei o que, tem escada, que as pessoas falam que chegou lá, mas nem chegou. Não sei, é mais ou menos isso. Só que eu até busquei, né, aqui no histórico, mas eu não achei. Foi um vídeo, acho que anônimo, não sei. Parecia um vídeo anônimo, né? E aí observei aquela mensagem, então passou. E aí eu fui ligando uma coisa a outra, né? E eu lembrei de um vestido que eu comprei, que nem foi barato. Esse vestido, na verdade, eu comprei para minha mãe, só que o vestido acho que não deu nela, não sei o que houve. Né? Na verdade, não, eu comprei esse vestido para mim. Comprei o vestido para mim, só que o vestido encolheu. Não foi nem um vestido muito baratinho. Também não é caro, não. Foi um preço que de repente não valia muito, mas eu comprei. Deus sabe por causa de quê, eu não vou entrar no assunto agora. Né? Então eu comprei aquele vestido. Só que o vestido, quando eu cheguei, ele encolheu. Então eu passei para minha mãe, só que também minha mãe não usa esse tipo de vestido. Eu uso, quem sabe, eu uso meu vestido eu uso roupa de alcinha, sempre usei, né? Sempre usei, principalmente em casa. Então, e eu teve um tempo desse aí que eu vesti esse vestido e eu não gostei do vestido, como eu falei, eu tô meio fortezinha e o vestido ele encolheu. Então eu não gosto de roupa muito apertada. Eu gosto de roupa de alcinha, mas não apertada, né? E ele encurtou, eu não gosto de roupa curta, né? Até em casa eu gosto de ficar à vontade na minha casa. Eu não gosto de roupa muito curta, né? Que até porque eu me acostumei porque eu tinha menino dentro de casa, daí depois disso também não gosto mais. E aí eu posso até vestir alguma coisa, mas que me deixe à vontade, mais curta, mas que me deixe à vontade. Então, eu falei, não vou mais usar esse vestido. Só que o caso é o seguinte,
Nós estamos na época do frio, né? E a gente tem sempre compromisso, né? Chega uma hora que a roupa acaba. Nós que não temos, né? Eu não tenho muita roupa. Eu tenho, assim, razoavelmente dá para me viver. Mas, por exemplo, eu comprei esse vestido para me poder usar, né? E até porque ele é bem tampadinho em cima, mas ele tem uma alcinha, né? É um vestido normal que se ele fosse comprido, eu sairia com ele na rua. A verdade é essa, né? Só como eu falei, o vestido ele encurtou demais, ele encolheu, com a matéria ruim. Só que esses dias, depois que eu falei que eu não ia mais vestir, que eu não gostei dele porque estava curto, esses dias, como eu não tinha outra opção, né, que eu não tinha mais roupa, e eu estava não estava trabalhando, né, eu estava na minha casa, eu vesti ele. Porém, como eu falei, eu não gosto de ficar à vontade demais, eu gosto de estar com as coisas tampadas. Eu vesti um short por baixo. Eu estava com um short por baixo, entendeu? Mais uma vez, Satanás foi envergonhado. Entendeu? Eu vesti um short por baixo, porque o problema do vestido era que ele estava curto demais. Então, eu botei um vestido por baixo, como eu falei, um short por baixo, como eu falei. Pode procurar, entendeu? E ninguém vai poder falar assim, ela arrumou fulano, Bertano, casou fulano, Bertano, porque ela se amostrou, porque ela fez isso. Ele nunca vai falar isso, vai poder falar isso, entendeu? E outra coisa, por exemplo, eu já vi em outras redes sociais pessoas que postam roupa vestida biquíni, uma roupa mais curta, até porque está numa praia, está num passeio, né? Por exemplo, a gente está num passeio, a gente bota um shortinho mais curto, né? Eu, quando eu tô na praia, né? Assim, até porque a gente, o tempo vai passando, a gente tem que tomar tenência, né? Não pode ficar de biquíni. A gente bota um shortinho mais curto. Então, dependendo do ambiente, a gente veste roupa de acordo com o ambiente, né? Então, quando eu estou na minha casa, dependendo da hora, eu vou estar meu vestidinho, né, de alcinha. Se fosse, eu vou falar com toda a sinceridade, Deus sabe que é verdade. Se fosse na minha casa, no Rio de Janeiro, dependendo, por exemplo, se eu não tivesse, né, os compromissos que eu tenho hoje, ou soubesse de coisa que a gente, na verdade, a gente passou a saber, né, de coisas hoje, provavelmente eu vou falar com toda a sinceridade, Deus não me deixa mentir. Eu estou dentro da minha casa, com a minha casa tudo cercado, né, eu com o meu muro, não tem casa de vizinho para minha casa. Ou se tivesse também no Rio de Janeiro, a gente não liga para isso, porque a gente entende que a gente está vestido. Provavelmente eu poderia estar hoje com, vamos supor, se tivesse um dia de verão, um dia de sol quente, eu poderia estar com sutiã vestida. Que é muito normal isso no Rio de Janeiro. A pessoa fica um sutiã e um short embaixo. É normal isso no Rio de Janeiro, porque o calor lá é de 36, 40 graus ou mais. Então, dependendo do calor, uma hora a gente entra naquelas piscinas velhas de plástico, já sai dali, a gente vai para casa, né, com aquele short velho e um sutiã velho e vai fazer as coisas. É assim que funciona. Agora, dentro da nossa casa, vamos supor que aqui em Minas, né? Eu tenho minha roupa. Eu vou ligar para minha filha, eu não vou botar uma roupa social para vestir, falar a minha filha, infelizmente, né? Porque a rede social é uma rede social, mas a gente tem uma vida, não sei se eu estiver errado, em nome de Jesus, eu não estou aqui para responder ninguém, para maltratar ninguém, ou para, né? Eu estou aqui falando a minha realidade, né? Primeiro que a gente não tem 1000 roupas para vestir, cada hora um momento, uma roupa, né? Segundo, a temperatura aqui, uma hora é uma coisa, tá de um jeito, outra hora tá de outra. Eu só tenho um ventilador velho, né? E outra coisa, quando eu comprei o vestido, eu não comprei o vestido para mostrar para fulano Bertano. Simplesmente aconteceu, o vestido hoje está curto, eu estou usando um short por baixo. Porque às vezes eu preciso ter uma roupa para vestir e só encontro ele. Então eu boto um short por baixo. Então, dentro da nossa casa, a gente não é que a gente tem que andar à vontade. Mas a gente, por exemplo, tem uma hora da gente levantar, tem a hora da gente dormir, tem a hora de falar com os filhos da gente, né? Tem vários momentos, né? Que a gente, de repente, a gente não vai estar vestido de acordo, mas não é uma coisa que está indecente. Agora, infelizmente, né? Nós temos pontos, né? Infelizmente, da nossa casa, quem vai entender, né? Quem sabe vai entender que a gente não tem nada a ver com isso, mas são pontos que até o próprio Deus às vezes me mostra, entendeu? Tem pontos na minha casa que eu não sabia, né? Que foi o próprio Deus que me mostrou, porque eu não sabia, e eu tive que dar um jeito de tampar. Agora, tem outros que às vezes pegam de surpresa, porque a gente está pensando que é uma coisa, é outra, né? E ali, né,
tem tipo uma janela que dá para ver coisas que nem a gente sabia, né? E se as pessoas não falar, a gente não sabe. Até porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque Satanás é assim, quando a gente não faz, ele procura dar um jeito de fazer para poder envergonhar a gente, mas não me envergonhe, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? A verdade é essa. Então, é o próprio Deus, né, que me fala onde que tem alguns pontos, né? E às vezes eu não fico mais cismada, meu Deus, será que tem algum ponto aqui, tá me vendo? Né? Porque eu sei que tem sempre escuta, agora ponto é complicado, você não dá para saber de todos, né? Que hoje a tecnologia tá ótima, né? Dá para você ter ponto em qualquer lugar. Eu sei de alguns pontos aqui, mas assim, o que eu posso fazer para poder tampar, eu vou tampando. E agora que eu não posso, eu não posso. Agora, eu não posso deixar de usar certas roupas porque o inimigo, né, falou que eu faço isso, eu faço aquilo para poder chamar a atenção de fulano Bertano. Vou te falar uma coisa, filha. Chama e chama muita atenção. Mas como Deus está no céu, eu não tenho nada a ver com isso, né? E as roupas que eu comprei para me usar, eu comprei para me usar, não para chamar a atenção de ninguém. E detalhe, se o vestido fosse comprido, eu ia para a rua com ele, porque para mim aquela roupa ali é decente. Não é uma roupa indecente, é uma roupa de alcinha. Entendeu? Então, eu não tenho nada a ver com isso. E com isso, né, as pessoas falam o que quer, inventam o que quer, né, armam o que quer, usam pessoas para fazer coisas, né, como fizeram, né, com Neemias, né, acusando ele de várias coisas, né, acusando Neemias que ele fez coisas que não, né, que ele realmente não tinha feito, né, e assim fizeram com Jesus, fizeram, né, com várias pessoas, né, com Daniel. Mas o que aconteceu? A gente espera em Deus. Eu não posso me desesperar, né? A verdade é essa. Assim como eles fizeram com Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões, né? Fizeram com Neemias, né? Neemias, ele também foi acusado, como eu já falei aqui, né? Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Essa é a verdade, né? Ontem mesmo não entrei, ontem, esses dias não tenho parado, mas é aquela história, eu tô observando tudo, eu tenho que ter esse momento com Deus, né? Para que Deus venha me orientar, para me estar trazendo aqui, falando que Ele colocou no meu coração, né? E tudo que eu tô falando aqui é verdade, entendeu? Não tô aqui inventando história, não estou de maneira nenhuma. E quando a gente conta a história assim, é porque a gente também sabe, uma coisa que a gente sabe também, é que tem muitas pessoas passando por isso, né? Sendo acusada de coisa que não fez, muitas armações, muitas mentiras, né? Na verdade, Satanás está por trás disso tudo, né? Que poderia falar assim, isso aí é porque agora. Não, são coisas que a gente já passou a vida toda, né? A vida toda a gente humilhando, porque não suporta, né, o que você, né? Então, é gente inventando mentira o tempo todo, né? E se você erra, aí que eles acrescentam mais erros. Se você acerta, eles falam, não, não é bem assim, não, está errado, né? Ela não é isso tudo, não. Querido, só te falo uma coisa, não deixa ninguém estragar a sua história, não. Não deixa ninguém colocar na sua cabeça que você não é o que Deus escreveu para você ser, não. Hoje mesmo, assim, eu não tô querendo usar a vida de ninguém, mas hoje eu vim pensando uma coisa, né? Uma coisa muito séria que está acontecendo. Ou sempre aconteceu, né? Como eu falei, que tem muitas pessoas aí que inventam coisa, como aqui na história do Neemias, né? Neemias trabalhando, Neemias lutando para reconstruir uma cidade, né? E pessoas ali levantando falso, porque não estava satisfeito com a obra que ele estava fazendo, né? Mas Neemias não parou de maneira nenhuma, seguiu o ritmo dele, né? Depois de vários dias, né? Acho que 50 e poucos dias, não lembro se é 53 dias, que me perdoe, mas que eu não cheguei a ler essa parte agora, mas depois de uns dias ele conseguiu terminar a reconstrução, não lembro quantos dias, certo, né? Então, é assim, a gente vai trabalhando com gente acusando, a gente vai trabalhando nos protegendo o que é da gente, né? É assim, infelizmente a gente tem que aceitar que a gente nunca vai fazer uma coisa tranquila, porque quando você começa a fazer alguma coisa, você começa a chamar atenção. Você começa, né? Igual eu falei, porque tal coisa é bonito. Não, as pessoas te levantam, não fica satisfeito com nada que você faz de bom, né? De maneira nenhuma, não fica satisfeito, é muito olho grande, é muita inveja, né? A verdade é essa, é muito olho grande, é muita inveja.
E como eu falei, né, hoje eu fui no mercado e aí eu conversando comigo mesma, eu vi uma situação e aí eu vi um monte de pessoas, eu falei, meu Deus, né? Eu tava pensando, sinceramente, eu pensei assim, e eu sei que é verdade. Eu tava conversando comigo mesma, né? E eu falei assim, meu Deus, eu vi aquelas pessoas ali. Ali tem pessoas, né? Ali tem pessoas boas. Ali tem pessoas que é gente como a gente, assim. E eu pensando comigo mesmo, eu falei assim, ali tem pessoas que de repente elas foram jogadas ali. De repente ali pode ter um José, né? Pode ter um Daniel, pode ter pessoas, né, que é importante, ou todas elas são importantes para Deus. Porque às vezes você vê uma pessoa em certa situação, você fica julgando. Não julga não, você não sabe da história de ninguém. Cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa tem uma história. E Satanás luta para destruir a história que Deus tem na vida das pessoas. Né? E quantas pessoas aí que estão passando por um momento difícil, né? Não tem casa para morar, mas às vezes a pessoa fica julgando. Não julgue não, de repente foi o próprio Satanás que jogou ele ali. E jogou como? Usando pessoas amigas, que se diziam amigas, usando famílias, usando aquela pessoa que de repente ele confiou. Você tá entendendo? Não que a pessoa de repente não tenha errado, de repente pode ter alguém que errou e escolheu aquilo ali mesmo, mas pode ter pessoas, né, que a gente vê na situação tão difícil, mas é porque o inimigo não está satisfeito com o que Deus já escolheu para a vida dessas pessoas, né? E acabam, de certa forma, colocando as pessoas em prisões, né? Porque às vezes a pessoa não está numa situação, num lugar meio vulnerável, mas aquilo ali pode ser uma prisão que ele está vivendo naquele momento ali, né? Mas não há prisão que Deus não destrua. Não há cadeado, não há porta, não há momento, não há circunstância, não há situação que Deus não possa resolver. Esse é meu pensamento. Entendeu? E eu vim para casa, foi na rua, eu passei e vi a situação e eu fiquei pensando, de repente pode ser alguém que jogou essas pessoas, né, naquela situação ali. Porque, gente, ultimamente eu tenho parado para pensar, gente, como o ser humano é capaz de destruir a vida de outra. Tem muitas pessoas fazendo isso, né? Então, eu creio assim, eu não vou deixar de crer. Eu creio que Deus, né, Deus, ele termina aquilo que ele começou na nossa vida. Ah, mas eu nasci assim, tive uma vida assim, olha como é que eu estou. Não importa a vida que você está vivendo, não, filho. Se Deus tem uma promessa, se você acredita em Deus, né? Você, por mais que você está numa rota aí que parece que está errada, você pode ter certeza, Deus está no controle de todas as coisas, entendeu? Se você confiar em Deus, não importa onde você esteja morando, não importa a vida que você está vivendo, o cenário que você está vivendo hoje, né? O que você fez, o que você está fazendo, não importa. Se você acreditar que Deus pode mudar a sua vida, Ele vai mudar. Não importa se Satanás te prendeu, né, em algum tipo de prisão, Deus é especialista em libertar. Essa é a verdade. Libertou José, né? Libertou José. Libertou os cativos que estavam lá no Egito, né? Então ele pode libertar você também, mas basta você acreditar. Ah, mas eu bebo, eu fumo, meu filho. Deus não olha isso não. O amor de Deus é tão grande, né? Ele olha a pessoa que você é para ele, porque quem fez você foi Deus, né? Então o que eu vim falar é isso. Não importa, né, o que o Satanás fez com você, né? Eu sei que as mensagens já estão meia cada hora uma coisa, mas eu espero que faça sentido para alguém, né? Que faça sentido. E voltando para o tema, né, como eu falei, que sinceramente, assim, eu vou, eu vou vendo algumas coisas e vou comentando que eu gosto de falar a verdade, né? É, assim, eu não sei se eu fosse você, né? Se encaixou direitinho com a mensagem, né? Eu não tomei em dúvida, mas o que vale mesmo é o que eu tô falando aqui, né? Porque nós não somos iguais a ninguém, né? Se você olhar, pegar sua família, você vai olhar assim, seu marido não é igual a você, tem uma personalidade diferente, né? E a história dele é diferente. Você olhar para o seu filho, né? De repente a gente olha para os nossos filhos assim, eu olho para um dos meus filhos e falo assim, gente, é igualzinho a mim, né?
a pessoa, né? A pessoa é brigona, né? Porque eu sou um pouco brigona. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada ou tá machucando alguém, eu brigo, né? Então ela é meio brigona assim, ela não gosta que magoa ninguém. Então essa pessoa ela é meio assim, né? É meia grossa, fala, meu Deus, como parece, misericórdia, Senhor, vai maldando, Senhor, né? E às vezes eu vejo ela não exagero de nada, eu falo, filha, quem foi que te ensinou isso? Ela fala, olha, a senhora. Fala, meu Deus, tenha misericórdia. Aí eu tenho que ensinar a pessoa a ser mansa, né? Mansa, meu Senhor, me amansa, né? Porque assim é bem parecida, né? Mas não sou eu, né? Ela não é, essa pessoa não sou eu, é ela, né? Então aí a gente vai ensinando o que é certo, o que é errado, né? Não que ela faça coisa errada, mas que ninguém, na verdade, ninguém é perfeito, né? Mas a gente vai ensinando essa pessoa e aí e a gente sabe que ela não sou eu, né? De maneira nenhuma. Ela é uma outra pessoa que Jesus está moldando, né? Para que ela seja usada também pelas mãos do Senhor, né? E se a gente olhar também para nossa mãe, para o nosso pai, não tem nada a ver com a gente, são pessoas diferentes. E se a gente for olhando para cada pessoa ao nosso redor, você vai ver que são pessoas diferentes. Então não tem cópia, não existe cópia, né? E não existe histórias iguais. Como eu falei, cada personagem da Bíblia teve uma história, né? E então a gente não pode comparar uma pessoa com uma outra. Ah, se eu fosse você, não é. Entendeu? Ah, se eu fosse você, eu fazia assim, eu fazia assado. Não pode. Não é bem assim que funciona, né? De repente até encaixa, mas nem sempre, né? E igual eu até comentei que esses dias mesmo, né? Uma pessoa chegou para mim e falou: Ah, se eu fosse você, eu me matava. Mas a pessoa não sou eu. Não sou eu não, filha. É ruim de tirar minha vida, dinheiro não, filha. Eu tenho muita vida para viver e tenho que ajudar muita gente a viver também, em nome de Jesus, né? Porque unidos venceremos, né? Esse é o nosso foco. Por isso que eu falo, não deixe ninguém tirar o seu foco. Vigia, né? Vamos vigiar as nossas atitudes, né? Deixa o inimigo fazer os tradalhaços dele, que ele quer fazer para lá, né? Botar as armadilhas. Ele mesmo está se distraindo e a gente vai avançando em nome de Jesus, né? Vamos colocar o general, né? O general, né? Que é Jesus na frente e vamos, né? E vamos avante. Porque, né, a vitória é grande, em nome de Jesus, não vamos nos distrair, né? Pergunte. Foi um caso, né? Eu estou falando para as pessoas que realmente ainda acreditam, né, no propósito, ainda acreditam, né, que Deus vai fazer coisa grande, acredita, né? Pergunte, né? Pergunta, né? Ajuda. Vamos embora, gente, seguir, vamos seguir com foco, essa é a verdade, né? Errar, a gente erra, mas vamos corrigir nossos erros, né? Essa é a verdade, né? E, sinceramente, assim, eu não consigo entender como uma pessoa, né, que está num sofrimento danado, uma pessoa, né, que tem outras vidas que dependem, né, também, né, que a pessoa faça a coisa certa e a pessoa está fazendo coisa errada numa rede social aberta. Não bate. Se a pessoa parar para pensar bem, não bate, né? Mas aí a gente não pode convencer todo mundo, essa é a verdade. Então é por isso que o próprio Deus está no controle, né? Porque aquilo que a gente não pode comprovar, o próprio Deus prova, né? Essa é a verdade. Quando a gente não consegue provar, o próprio Deus prova. E para isso a gente não pode ficar, né? A gente não pode perder o foco, a gente não pode ficar desequilibrado. Inclusive, eu tenho até prestar atenção, de repente, assim, eu não estou falando que tá, né? Mas eu tenho observado as atitudes de algumas pessoas, né? Ou de uma pessoa, vou botar assim, prestar atenção em algumas atitudes, porque às vezes eu falo assim, gente, será que a pessoa está com o emocional abalado, né? Será que a pessoa está passando por algum problema? Também tem isso, né? Porque o ataque do inimigo não está em brincadeira, não. Não está brincadeira. Então, às vezes, você vê a pessoa tomando umas más atitudes, falando algumas coisas, né? Uma pessoa meio inquieta. A verdade é essa, meio inquieta. Está precisando da paz de Deus. Está precisando parar um pouquinho, entrar no quarto, abrir a Bíblia, né? Orar a Deus, buscar a Deus, abrir a Bíblia e ler, né? Derramar as lágrimas, né? O coração, né? Diante de Deus. De repente é isso. Porque você fala, gente, eu mesmo fico pensando, meu Deus, a pessoa está inquieta, a pessoa está
Tá uma hora é uma história, outra hora é outra, tá numa agonia, tá numa inquietação, né? Parece que tá num certo desequilíbrio, né? Então assim, a única pessoa que às vezes pode dar equilíbrio, né, pro nosso emocional, mostrar o caminho certo, né? Eu falo certo até que a pessoa tá fazendo errado, mas falando assim, mostrar o caminho certo, que às vezes a pessoa fica meio perdida. Então, nós temos que estar diante de Deus o tempo todo, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. O inimigo está, como eu já falei, está atacando o emocional das pessoas. Eu sei, depois que eu entrei nessa rede social, o que eu já vi e o que eu já passei. Tem que ter muito, né? Muita fé em Deus. Como eu falei, muitas das vezes que eu entrava na rede social, e ainda faço isso, eu oro para entrar na rede social, porque o ataque é grande. Você tá entendendo? E tem pessoas que são especialistas nisso. Elas querem atacar o seu emocional. Tacou o emocional, já era, meu filho. Um abraço. A verdade é essa. Então vigia, né? Vai para os pés do Senhor, vai orar, vai ler a palavra, vai aquietar o coração, beber um copo de café, um copo de suco, vai descansar a sua alma. Tem pessoas ficando desequilibradas, né? Não sabe para onde que vai, entra em desespero por qualquer coisa. Não pode, né? E essa palavra também é para mim, porque, né, a gente não sabe. A gente tem que estar vigiando o tempo todo, né? Que o inimigo ele é esperto. Cuidado com o seu emocional, sua mente, seu coração. Vai buscar a palavra de Deus, vai ler, vai orar, vai se derramar diante de Deus. Essa é a verdade, né? E não fique acreditando em qualquer coisa que você vê na internet, não. Que é isso que o inimigo quer. E essa é a mensagem, né, que eu tô trazendo. Não é uma pregação, não, por favor, em nome de Jesus, né? Mas é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, como eu falei com vocês, né? Eu venho observando algumas coisas, né? E tem coisas que a gente precisa tentar colocar em ordem, né? Melhorar um pouquinho. Isso é todo mundo, inclusive eu, né? E aí, no caso também, eu falei sobre a questão da gente estar se derramando, né, diante de Deus, né, colocando os problemas, né. No caso, a pessoa tiver ansiedade, a pessoa está inquieta, a pessoa está. Tem pessoas que ficam até desesperadas, né? Então, às vezes, é bom a gente estar entrando sim na presença de Deus, né? Ou então, também, às vezes, na nossa vida falta uma organização, que às vezes a nossa vida está desorganizada, e às vezes a gente acha que a gente não está chegando na onde que a gente quer chegar, porque, né, tá tudo errado. Mas às vezes não está tudo errado, às vezes está desorganizado, né? A verdade é essa. Não está errado, está desorganizado. Você só está fazendo as coisas da forma errada, né? Se você procurar fazer o que é certo, vai dar certo, né? As coisas vão correr tudo certo. Mas aí você precisa se organizar, né? Outra coisa também que ajuda bastante é a pessoa procurar um psicólogo, procurar, né, um psiquiatra, porque tem remédios que ajudam bastante a pessoa, no emocional da pessoa, né? Para a pessoa ter um certo equilíbrio. Ah, mas isso aí vai falar que eu estou doente. Não, meu amado. No momento, na época que nós estamos vivendo, é bom a pessoa, né, ir no psiquiatra, ir no psicólogo, né? Para poder tomar um remédio. A pessoa chega para o psicólogo ou para o psiquiatra e fala o que está sentindo. Olha, eu ando assim, eu ando assado, né? Eu estou passando por isso, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu tenho medo, eu tenho, né, nervoso, não estou dormindo direito, eu não estou tendo paz, né? Eu estou me emocional abalado. Tem que colocar isso diante de Deus, sim, mas é bom também a pessoa procurar um especialista, né? Que pensa que não, mas se a pessoa não cuidar, pode piorar. Essa é a verdade, pode piorar, né? Ou então a pessoa vai ficar um bom tempo sofrendo, que de repente não tinha necessidade de estar sofrendo, né, por coisas, às vezes, coisas tão simples de resolver e a pessoa não consegue resolver porque está com o emocional abalado, né? Então é bom, assim, de repente estou falando alguma coisa errada, que os especialistas aí me corrigem, né? Mas às vezes é bom a pessoa ir num psiquiatra e o psicólogo e falar o que está passando, o que está sentindo, né? Às vezes a pessoa não tá vivendo uma ansiedade muito grande, né? Vivendo um problema que às vezes nem é problema, mas por a pessoa tá com o emocional abalado, né? Acaba aquilo se tornando algo muito complicado, né? Então é bom sim a pessoa procurar, né, um especialista, né, para de repente tomar um remédio simples, né? Um remedinho que já ajuda muito, né? Ajuda bastante, um remédio já ajuda bastante,
né? E também a pessoa buscar a presença do Senhor para que o Senhor venha orientar, né? Que tem uma pessoa que orienta muito bem é o próprio Deus, né? Então, pessoa procurando Deus e procurando os médicos, né? Que Deus deixou os médicos, não tem por que a pessoa não viver em paz, não viver tranquila, né? Então, é sempre bom, sim. Infelizmente, tem pessoas que acham que, não vou procurar médico não, porque vai falar que eu tô doida, que eu tô doente. Já foi o tempo, né? Hoje em dia, o que era loucura antigamente, a gente vê hoje que é algo que precisa de atenção, que precisa de todo um cuidado, né? Que eu poderia dar o nome aqui, mas eu não vou dar porque eu não tô lembrando os nomes aqui, né? Mas antigamente, muita coisa que a gente achava que era doido, né? Não é não, né? Agora, graças a Deus, Deus deu uma sabedoria para o homem que a gente vê como, né, como algo que precisa de mais atenção, de mais cuidado, de mais amor, entendeu? Então, a gente tem que observar isso, né, para que a gente não venha sofrer, para que a nossa vida venha ter paz, né? Essa é a verdade.